Legal, gente. Outro conceito que vocês têm que ter na cabeça, que é super importante hoje em dia no mundo dos dados, é o steward e o owner. O steward e o owner são administradores que te ajudam a manter todo o ecossistema e o ciclo de vida dos dados. Como administramos tanto dados de uma empresa? Ou seja, tem muita coisa aí. Você vai precisar de muita gente para administrar. Você não pode realmente sair administrando tudo, galera. Então, como você administra tudo isso? É necessário contar com stewards e owners para ajudar na tarefa. Então, toda vez que você arma um ecossistema de dados, seja de uma companhia, seja da sua própria empresa, seja na sua vida, você realmente vai ter uma avalanche de dados, porque hoje em dia os dados estão aí, você precisa de cada vez mais fontes para tomar as decisões corretas, de internet, externo, dentro da sua companhia, dos celulares dos seus clientes e assim por diante. Então, vamos lá. É impossível, gente, hoje vocês administrarem sozinho tudo isso. Não dá só para a área de dados administrar isso, senão você vai ter que ter um batalhão. E mesmo assim não vai funcionar, porque hoje dados têm que estar aliado ao negócio. A gente já conversou bastante disso aqui no curso também. Você precisa aliar os dados às decisões estratégicas do seu negócio. Então vamos lá. Criei, você já sabe como criar, você já sabe os perfis que a gente tem. Agora eu preciso operar tudo isso. Tem a área de operação de dados que a gente falou na aula anterior, mas também eu vou pôr, né, vou colocar o sombreiro de stewards e owners de domínios de dados. Então é aquela pessoa, são aquelas pessoas, aquela área, aquelas áreas que conhecem muito bem do produto de dados que a gente está falando. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com o steward. O steward é a pessoa que administra logicamente uma parte dos dados, ora chamado de domínio, ora chamado de data lake. Então aqui não importa se você tem um data lake completo ou um domínio, você sempre vai precisar de um steward. O steward tem quatro características principais. Conhecedor profundo de algum tema ou assunto da empresa. Isso é meio lógico, porque o steward, como ele administra parte dos dados, ele precisa conhecer profundamente esse tema, esse assunto da empresa que remete aos dados. Por exemplo, uma pessoa que conhece muito bem de marketing pode ser um steward do domínio de marketing. Em geral, gente, isso sempre acaba nas costas do PO, né, do Product Owner da empresa ou da área que você tem. Ele sempre faz aí a ponte, né? Tem conhecimentos técnicos suficiente para manter os dados. Olha só, isso é importante. Apesar de ser uma pessoa que administra logicamente o seu domínio de dados, ele tem realmente conhecimentos técnicos suficiente para manter um pouco essa estrutura de dados. Número 3, conhece a necessidade do negócio. De novo, óbvio, verdade? Então ele conhece muito bem o que o negócio precisa, seja um recurso humano, seja marketing, seja área de administração, almoxerifado e assim por diante. Ele é um cara que realmente conhece do negócio. E finalmente, ponto 4, entende como os dados são importantes nas decisões estratégicas. E isso é fundamental, gente. O steward ele tem que sim saber da relevância dos dados na estratégia da companhia. Ele tem que estar do lado da galera que constrói isso. Ele precisa realmente mostrar e forçar que os dados são importantes. Ele é um aliado nessa batalha. Legal. E o data owner, né? Então, o data owner é a pessoa que tem o governo do espaço de dados ou do data lake. É a pessoa que não é que é o dono do dado, galera, né? Apesar da tradução literal ser, né, dono do dado, não é que ele é dono desse dado, mas ele atua como governo dentro desse data lake ou dentro dessa patinha de dados, né? Ele governa, ele tem aí a chave do castelo. Não significa que o castelo é só dele, né? Não é como a bola é minha e joga quem eu quiser. Não é bem assim. A bola sim é dele, mas tem que jogar todo mundo, né? Esse é o conceito. Então vamos lá, quatro características principais. Aprova o acesso aos dados ou aprova acesso ao dado.
Finalmente, quando você pede acesso ao Alder, você tem que justificar por que você quer esses dados, porque ele garante, de novo, ele garante o governo. Não é que ele pode negar, não é que ele pode falar assim, não, você não gostei de você, não quero, né? Não é assim. Ele pode sim negar baixo a circunstância que você quer saber dos dados, né? Você pode falar, olha só, para que você quer fazer isso? Não, é que eu quero os dados para, sei lá, exportar para o Excel. Não, olha só, a gente tem uma política que não permite exportar para o Excel. Você já falou com a equipe de dados? E aí sim, nessa situação, ele pode negar. Senão, ele tem que aprovar. Ter conhecimento funcional dos dados, óbvio. Então, ele precisa, pelo menos, conhecer o que está lá dentro, né? Pelo menos conhecer o que a gente está falando, pelo menos saber um pouco aí do que se trata os dados. Se é um cara de clientes, né, de governança de clientes, por exemplo, ele tem que saber minimamente o journey do nosso cliente, o 360. Então, ele é um cara que precisa conhecer de cliente se ele for o owner do nosso domínio de cliente. Número 3, sabe como utilizar os dados para ativar as decisões da empresa, assim como Steward, mas aqui é mais profundo, galera. O owner, ele realmente tem que tomar os dados em consideração. Se ele vê alguém que está tomando decisão que não está com os dados na mesa, ele tem que levantar a mão e falar, não, cara, olha só, não, né, tem frases famosas e prontas aí disso. Se você não está dentro do nosso esquema de dados, você é só mais uma pessoa com uma opinião formada e que não está baseado dentro do nosso data lake, do nosso data warehouse. Então, por favor, volta, se informe, né, com os dados e depois você vem aqui e novamente ponha os seus pontos na mesa. Entende como os dados são importantes nas decisões estratégicas. Novamente, é a mesma coisa que o steward. Esse cara ele entende que para tomar uma decisão direita, uma decisão decente, você precisa de dados. Senão você realmente está tomando uma decisão no ar e isso não serve de muito. Certo? Vamos lá. Então, tem algumas características que eu quero comentar com vocês. A gente pode depois ver isso funcionando dentro da empresa como um todo, mas finalmente você precisa entender algumas características. Por domínio, galera, por domínio, somente um owner. Não caia no erro de ter dois owners por domínio ou por bloco de dados, porque isso vai dar problema. Por exemplo, cliente, nosso famoso cliente, né? Ah, não, é que é o Joãozinho e o Pepito que são donos do, né, que tem as características de owner do domínio. Não vai dar certo, né? É o famoso cachorro que tem dois donos, ou morre de fome ou morre gordo, né? Então, aplica exatamente aqui para o nosso conceito de domínio. Tem que ter um único owner por domínio, tá? A quantidade de steward vai depender do tamanho do domínio. Isso é importante. Se você tem um domínio que é muito grande, geralmente, de novo, desculpa estar dando o mesmo exemplo, mas geralmente o domínio cliente, por exemplo, é muito grande, é gigante. Então ele precisa de mais de um steward. Um só steward não dá conta, galera, não dá conta. É muito pouco. Então você pode pôr sim mais de um steward por domínio. Então aí não tem um limite. Você pergunta, Leandro, qual que é o limite? Não tem. Se você tem um domínio gigantesco, que tem muitas tabelas, que tem muita análise, você pode ter bastante steward para esse domínio. Geralmente, na minha experiência, se você pergunta, fica em torno de 3 a 5 stewards por domínio, né? Já vi domínios com menos stewards? Sim. Já vi domínios com 2. Só com um, menos do que 2? Não, é muito pouco. Aí você vai realmente fazer o bichinho aí sofrer muito, tá? Quem aprova o acesso aos dados do domínio é o owner, como a gente já comentou, né, no slide anterior, o owner que tem o poder de aprovar o acesso aos dados e dentro de um domínio. Os dados são da empresa e não do owner, galera, isso que a gente falou, ele tem a chave do castelo, né? A bola é dele, mas não significa que só vai jogar quem ele quer, não significa que vai entrar no castelo só quem ele quer. Ele é o guardião, ele governa, ele não é dono, apesar da tradução ser dono, né? Legal. E, finalmente, é necessário contar com essa ajuda. É impossível administrar tudo sozinho. Gente, você que está vendo esse curso, né? Você que está começando na área de dados agora, você que está aí prestes a escolher sua profissão dentro do Data Science, ou você mesmo que está vendo esse curso e é um administrador já, você que é um gerente de dados, ou você que tem alguma relação com os dados, não
dá para administrar tudo sozinho. Não funciona, galera. Não funciona, tá? Já passei por essa vida muitas vezes, eu já tenho mais de 20 anos de experiência nos dados. Não dá, você precisa de ajuda da empresa. Se você quer que o dado tome um patamar estratégico dentro da sua companhia, que realmente sua companhia seja uma companhia data-driven, que está orientada aos dados, você precisa começar a delegar para os stewards e para os owners essa administração de blocos de dados, que aqui no nosso curso a gente chama de domínios de dados, né? Não tente fazer tudo sozinho, por mais grande que seja a sua equipe, por mais especializado que seja a sua equipe, os dados têm que estar do lado do negócio, os dados têm que estar aí perto da galera que realmente precisa tomar as decisões, certo? Vem comigo, vamos para a próxima aula.